Tudo bem? Já está filmando? Boa noite a todos. Que a paz de Jesus esteja conosco. É mais uma vez um momento de alegria, de reflexão. Podemos estar aqui reunidos. Uma coisa tão... pode ser até chamada diferente, né? Porque dificilmente a gente se reúne para poder refletir a respeito de algo, né? Os gregos diziam que felicidade era aquilo que basta por si mesmo, né? E este instante aqui agora ele acaba por se bastar por si mesmo, porque aqui não tem festa, não tem coisa de comer, não tem coisa de beber, e ainda assim a gente se esforça para estar aqui presente, porque o ágape aqui é outro, essa confraternização, essa convivência, e mais do que isso, nessa convivência fraterna, que tem mais de um, onde um ou dois estiverem reunidos em meu nome, lá estarei em meio a eles. Quem falou isso aí foi Jesus. E aí nós temos a certeza da presença dele aqui em meio a nós, e essa presença se faz através da sua projeção, através dos seus emissários espirituais que aqui estão presentes. Eles querem nos ajudar. E para que a gente possa ser ajudado, é necessário que a gente crie uma vacuidade interna. Quando nós estamos tão ensimesmados ou cheios de nós mesmos, dificilmente abriremos espaço para que venhamos receber algo. A gente está tão cheio de problemas, tão cheio, pensando só no problema, que aí eles mandam essa vibração, mandam essa conexão e a gente acaba repelindo. Para que a gente possa facilitar o trabalho dos nossos irmãos, vamos fechando os nossos olhos, elevando o nosso pensamento, visualizando a figura doce e meiga de Jesus. Ele que sempre nos espera de braços abertos, com um sorriso amigo. Vamos visualizar Jesus no Sermão da Montanha, ele que sobre uma colina passa a pregar e a envolver a todos, trazendo-nos as virtudes que devemos desenvolver para que possamos alcançar o crescimento pessoal e espiritual. E dessa maneira nós vamos agradecendo pela presença dos nossos amigos espirituais, pedindo a eles que nos inspirem, que nos iluminem, para que possamos bem compreender as palavras de Jesus e, uma vez as compreendendo, que nos dê força para colocá-las em prática no nosso dia a dia. Que assim seja. O que é o cristianismo? Uma religião? Não. Pode ser também. Tá, mas o que é o cristianismo? Uma doutrina baseada em Jesus Cristo. E o que é que Jesus Cristo veio nos ensinar? O amor. Porque assim, a gente fala assim, eu sou cristão. Tá. Em sendo, quando eu faço essa afirmação, eu preciso admitir o que é que eu estou fazendo ou que eu estou acreditando para que eu possa afirmar, né? Então vamos lá. Geralmente, quando nos perguntam, por exemplo, qual é a base da doutrina espírita? O espiritismo é o Consolador prometido, o cristianismo redivivo, explicando aquilo que Jesus... Tá bom, mas qual é? O espiritismo se baseia no quê? Se baseia em Jesus, na questão moral. E ele nos explica sobre a interação do plano físico com o espiritual. Ele nos explica a questão do perispírito. Ele nos explica que a multiplicidade da existência, que há muitas moradas na casa do meu pai, que há várias situações em que, beleza, então essa é a doutrina espírita. Mas Jesus, quando veio até nós, ele disse o seguinte, falou, olha, por que os apóstolos perguntaram para ele, por que você fala por parábola? Tá? Ele disse o seguinte, e vocês já estão preparados, mas nem todo mundo está. Mas eu vou lhe mandar o Consolador prometido para lhes explicar. Entretanto, na época, ele falava por parábolas que para que a gente pudesse, primeiro, por tradição oral, passar o ensinamento. Segundo, para que a gente pudesse, aos poucos, compreender a profundidade daqueles ensinamentos. Mas existem alguns ensinamentos que ele deu na lata. Ele não contou história. Ele falou o que é. Tá? Então, talvez, pensando assim, vamos tentar extrair essas virtudes que nos foi ensinada por Jesus para que a gente possa entender.
Voltando um pouquinho, a gente fala sempre disso aqui. O Berto Roden é um filósofo que ele destrincha, ele não é espírita, tá? Mas ele destrincha sobre os ensinamentos de Jesus. Então ele diz o seguinte: precisamos desenvolver as virtudes para solucionar os nossos problemas no campo vertical. Porque enquanto mantivermos a solução dos nossos problemas no campo horizontal, a gente só aumenta os problemas. O que quer dizer com isso? Enquanto estivermos buscando solucionar os meus problemas com os meus defeitos, eu só fico passando barro e não saio do lugar. Quem é que aqui soluciona problema com defeito? Então, assim, se me apresenta uma situação em que me tira a paciência, eu faço o que para solucionar? Eu apelo, eu revolto. Se alguém me ofende, eu faço o quê? Eu revido. Se eu sinto insegurança, eu vou, de alguma maneira, fazer alguma coisa. Ou seja, eu não vou buscar. Se em algum momento eu sou testado sobre o futuro, o que eu faço? Eu vou desenvolver uma determinada ansiedade ou eu vou fazer o quê? Desacreditar. Eu não vou desenvolver a minha fé. Então, note que os problemas são nos apresentados para o desenvolvimento de virtudes. E a virtude ela tem que ser treinada. Assim como os nossos defeitos são treinados dia a dia, a virtude também é treinada. Tá? Então, buscando as virtudes ensinadas por Jesus. Vamos visualizar aquela sugestão de visualizar Jesus sobre uma colina ensinando, porque ali, quando ele nos ensinou, nos deixou as bem-aventuranças, foi ali que ele resumiu toda a sua doutrina, todas as virtudes que devemos desenvolver. Quem já ouviu falar de que o Gandhi disse o seguinte: se tudo sobre o espiritismo se perdesse, mas ainda se mantivesse o sermão da montanha, ou do monte, ou da colina, nada teria sido perdido. Então, vamos buscar sobre algumas virtudes. O amor. Jesus deu volta para falar sobre o amor. O que ele falou? O maior mandamento, amar o próximo como a si mesmo, Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo. Ele contou a história para falar de amor, ele já falou, deu na lata. Então, assim, a gente não pode falar, não entendi. Porque é bem claro, a gente só não quer cumprir. Tá? E aí Jesus, onde é que está lá? Amor a Deus ao próximo é o maior mandamento. Está lá em Mateus, tá? E Jesus disse: amarás o Senhor Deus, teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu pensamento. Esse é o primeiro e grande mandamento. O segundo é amar ao próximo a si mesmo. Ele apertou ainda. Ele falou assim: você tem que amar os seus inimigos. Porque amar amigo é fácil. Tá? Vamos pensar um pouquinho sobre essa questão de amar ao próximo. Tá? Amar quem a gente gosta é fácil. Eu não vou dizer que é extremamente fácil, porque até de quem a gente gosta, às vezes tem hora que eu não tô querendo muito, não. Né? Mas assim, se tem alguém do seu lado que lhe quer bem, que cuida de você, que pensa em você, no entanto, por alguma razão, existe um outro alguém que te ofendeu, que você tá com muita raiva, enfim. Quem não sai da sua cabeça? Aquela pessoa que cuida de você ou aquele que está te dando, que te trouxe um problema que você não consegue resolver? Portanto, quem está mais próximo de você? Note a sabedoria do ensinamento. Porque fala assim: bom, esse aqui tá, mas não faz nem fede nem cheira. Beleza, ele não está próximo. Agora, quando alguém está comigo em meu pensamento, não sai do pensamento, ele está mais próximo. Então, e é curioso, porque tirando os momentos rompantes de paixão, tá, aqueles que não nos saem da nossa cabeça, ou são aqueles que estão ausentes, ou aqueles que a gente não gosta. E deixando passar toda a possibilidade de convivência, de amor, àquele que está presente e aquele que pode resolver. Né? Aí, bom, ele falou dos inimigos, mas ele fala assim: mas como é que vai amar inimigo? Ele fala: não é para você dotar a ele a mesma paixão, o mesmo carinho, a mesma confiança, mas é não para desejar o mal. Aí já começa um desenvolvimento. Note que são virtudes a serem desenvolvidas.
Como podemos desenvolver o amor? Mandando correr elegante. Não, nem tem gente, muita gente nem sabe o que é, né? Agora é match. Agora é match. Eu nem sei o que é isso aí. Vamos lá. Algumas, olha só. Que amar o próximo não é gostar exatamente. É compreender que as pessoas têm dificuldades. E aquilo que a pessoa está dando é o que ela pode dar. E se eu não estou perdoando, é aquilo que eu posso dar. O meu não perdão. Se aquela pessoa de alguma maneira me ignorou e eu me revolto com isso, tá? Ela pode dar aquilo, tá? E eu escolho o que eu posso dar. Se ela não escolheu a melhor opção para poder fornecer, tá? Cada um dá o que tem. Ninguém pode dar aquilo que não tem, nem moralmente e nem fisicamente. Se não é meu, eu não posso dar. Tá? Se as virtudes que eu ainda não tenho, então eu preciso desenvolver. Praticar caridade de forma desinteressada. Olha esse negócio da caridade. Quem já ouviu falar que o Espiritismo diz que fora da caridade não há salvação? Não é? O que é a caridade? Existe lá explicando caridade moral, caridade material, uma desinteressada, não sei o que lá, tal. Caridade, se fora da caridade não há salvação, caridade é o movimento que você faz que transforma para melhor. Mas eu dei um negócio aqui para as pessoas, tá? No frio, você pensa, beleza, eu juntei sei lá quantos cobertores, eu dei aquele ato te transformou para melhor? Ou só foi uma doação? Ou só foi um livramento de consciência? Desencargo? Tá? Então tudo aquilo, se eu entender o estágio evolutivo do outro, eu compreender, me colocar no lugar dele, é caridade. Se eu conseguir fazer isso. Porque me transforma. Tá? Exercitando a empatia, ou seja, me colocando no lugar dos outros, e a benevolência, que é o ato de fazer o bem. Tá vendo que isso aqui são treinando? Estou treinando. Aquilo que eu não faço, eu começo a treinar. Vou errar? Provavelmente mais do que acertar. Mas se eu não treinar, eu vou sempre errar. Humildade. Outra lição, outra virtude ensinada por Jesus. O Livro dos Espíritos, o Evangelho segundo o Espiritismo, diz que a origem de todo mal está no egoísmo. Tá? E o egoísmo, ele é pai de algumas coisas, entre elas a vaidade. Tá? Quando eu não sou humilde, trago comigo a soberba, tá? Eu não consigo, eu não aceito aprender. Eu não aceito entender o outro. Porque eu quero que o outro me atenda. Porque eu quero que o outro satisfaça, porque eu sou mais importante. Eu sou mais do que aquela pessoa. Então, exaltou os humildes, criticou a arrogância. Ele diz que quem se exaltar será humilhado, e quem se humilhar será exaltado. Não é para você ser menos do que alguém. Tá? É para ser igual. É para enxergar aquela pessoa não inferior a você. E nem superior. É para enxergar que é todo mundo igual, cada qual no seu estágio evolutivo. Bem-aventurados os pobres de espíritos, onde é que ele falou isso aqui? Sermão da Montanha. O pobre de espírito é aquele que aceita aprender. Porque imagina Jesus falando para um monte, e esse monte dando de ombro, falar, você não sabe de nada. Tá? Então, fala, aprenda, insista, escuta o que eu estou te falando. Tá? E então, portanto, o orgulho é um dos maiores obstáculos da nossa evolução. Como podemos desenvolver a humildade? Vestindo as sandálias da humildade. Então tem algumas coisas. Evitar julgamento precipitado. Julgar é um exercício tremendo de arrogância. A gente não pensa nisso. Mas quando eu julgo o ato do outro, o que eu estou fazendo? Eu sou mais que você. Eu sou o juiz, você é o réu. Tá? Aceitando crítica construtiva. Tá? Aliás, não só a crítica construtiva, qualquer crítica. Você fala assim, bom, aqui é construtivo, eu aproveito para melhorar, aqui não é construtivo, descarto, porque não é verdade. Tá? Mas a gente aceita isso? O que eu faço no momento de treinar essa virtude de humildade? Eu pego e me revolto, eu pego e xingo, então eu vou treinar o defeito. E deixo de aprender a lição que Jesus vem nos ensinar. Tá? Reconhecer as minhas limitações, falar, eu tenho dificuldade em A, B, C e D. Estou dizendo do campo moral. Tá?
Então, portanto, eu preciso me aprimorar nisso aqui. Se eu me esconder atrás de uma máscara a respeito disso e colocar o outro, falar assim, mas o problema está no outro, tá? Eu não vou desenvolver humildade. Eu estou fantasiando essa humildade de orgulho, orgulho de humildade, e vou fazendo assim. Outra virtude, eu estou rapidão porque tem muitos, tá? Outra virtude que Jesus nos ensinou, o perdão. Esse é o mais fácil deles, eu acho. Tá? Para quem? Ensinou a perdoar sempre, 70 vezes 7. Porque Pedro perguntou para ele, falou, escuta, mas até quanto tem que perdoar? 7 vezes? É um número cabalístico. Não, em verdade, vos digo que não é 7 vezes, mas é até 70 vezes 7. Na verdade, não falou até, 70 vezes 7. O que é 70 vezes 7? Não faça essa conta. Tá? Porque 70 vezes 7 é conjugar o perdão no gerúndio. É perdoar enquanto a ofensa continua. Mas eu perdoei uma vez, não importa. Mas ele não para de fazer isso, não importa. Perdoar não quer dizer concordar. Isso é outra história. Tá? Perdoar é você entender que o que está sendo feito, tá? Se você continuar mantendo em si esse engasgo, essa coisa, quem que vai pagar por isso? Você está sendo ofendido por duas pessoas. Por aquele que está fazendo algo e por você mesmo, se envenenando, que não consegue se livrar disso. Mas, repetindo, perdoar não é concordar. Aí, e essa aqui é o maior exemplo, né? Jesus pregado na cruz, Pai, perdoai-vos, porque não sabe o que faz. Tá? Ele roga ao Pai, Deus, porque fala assim, eu já estou. Vejam só. Como podemos exercitar o perdão? Xingando. Né? Compreendendo que todos estamos em um estágio evolutivo, buscando ver o outro com compaixão, tá? Libertando os desejos de vingança. Tudo isso é fácil, né? Por isso, lembra que eu falei, se alguém faz alguma coisa contra mim, eu vou ficar pensando, essa pessoa não sai da minha cabeça. E não sai da minha cabeça, eu estou entrando na faixa vibracional dessa pessoa, eu estou entrando na faixa vibracional da vingança. Aí quando começa a dar errado as coisas, eu falo assim, não, mas é porque eu entrei. Porque eu não perdoei. Eu aceitei assim, dessa maneira. Tá? E, portanto, eu estou desenvolvendo defeitos ao invés da virtude. Todas as vezes que eu deixar de realizar, eu estou fazendo crescer em mim os meus defeitos. Ok? Misericórdia. Tem uma explicação bonita que é misericórdia é o ato de manter em córdio, coração, né? É manter os míseros perto do seu coração. E esses míseros podem ser miseráveis de várias coisas, tanto questão material quanto questão moral. Então, bem-aventurados aqueles que são misericordiosos, porque alcançarão o reino de Deus, ou a misericórdia de Deus aqui. Tá? Isso também está no Sermão da Montanha. É mais uma virtude que ele nos ensina. Perdoou, acolheu pecadores como a mulher adúltera. Então, todo mundo sabe daquela passagem que chega levando para ele a mulher adúltera, ou que estava sendo acusada como tal, e falou, agora vamos meter pedra nela. Tá? E foram testar Jesus, porque a pena para aquele ato era a lapidação, o apedrejamento. Então, quando pega aquela mulher, ele começa a escrever no chão, tá? Quem acha o que é que ele estava escrevendo no chão? O pecado de cada um. Aí falou. Porque depois ele falou assim, vocês conseguem ler daí? Aí o cara falou, pô, isso aqui eu também. Então, quem nunca pecou, que atire a primeira pedra. E a gente, quando as pessoas erram conosco, ou nem conosco, erram com alguém que a gente faz o julgamento, o que a gente faz? Apedreja. Acusa. Julga. Com a nossa régua. Ao invés da gente tentar se melhorar, ou a trave, o argueiro, ao invés da gente ver a trave em nossos olhos, a gente vê um cisco no dos outros e tenta fazer com que aquele outro modifique. Quando que o momento de evolução é meu, não é do outro. Quer dizer, do outro é problema dele. Sabe aquela história, você para mim é problema seu?
Então, nesse sentido, Tá? Então, vamos lá. Como podemos exercitar a misericórdia? Vamos ver. Evitando condenar o próximo por suas falhas. Ai, ai, ai. A gente começa nessa condenação, se ligar. Bom, antes de ligar a TV no jornal, hoje a gente já pega o celular. Então, a gente já começa ali. Né? Então, já começa a destruição da reputação alheia logo cedinho. Sai do celular, a gente liga a TV, começa a tomar café, assistindo duas coisas e já fazendo um julgamento. Pô, como é que pode? É verdade. A gente não precisa concordar, mas julgar como se a gente, atirando a primeira pedra, a gente fala, deixa eu ver o que eu tenho aqui na minha casa primeiro, para depois eu fazer pensar, né? Ajudar sem esperar retribuição. Não vou dar nada mais que aquele povo lá, não. Povo ingrato, não dá nem bola. Pega as coisas que dá, deixa tudo jogado. Ou depois, não sei o que lá. Olha, eu dei aquele negócio, venderam tudo. A gente está esperando a retribuição, né? Praticando a indulgência, compreendendo os erros alheios. Ser indulgente é entender, é não julgar. Tá? Mas Jesus já nos ensinava, né? A parábola do juiz iníquo, a parábola do Senhor, que você pegou dinheiro, eu te perdoei, depois quando foi fazer com o outro, você pegou pelo pescoço. Esse outro é chamado, tá? Liberei a sua aqui, você foi lá esculachar o cara, pô, vem pra cá. Joguem ele lá onde vai haverá choro e ranger de dentes. Não é isso? Então a gente está mostrando que a gente será julgado na mesma medida que a gente julgar. Olha só. Perdoai, oração do Pai Nosso. Perdoai-nos assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Assim como é a condição. Eu não estou falando assim, me perdoa e depois eu vejo o acerto lá com o outro. Tá? Não, perdoai assim como. Eu estou condicionando, estou pedindo para que isso aconteça. Será? Justiça. Esse é bom, hein? Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos, ou serão consolados, ou serão saciados. Né? Está lá em Mateus também, porque esse Mateus 5 é o sermão da montanha. Quem gosta de justiça aqui? Quem é a favor da justiça? Todo mundo, né? A gente quer que a justiça seja aplicada, né? Em mim, não, tio. Se eu puder fugir... não, mas você faz coisa errada? Tá bom, vamos deixar esse negócio de lado. Tá? Não vou me incriminar. Ninguém é obrigado a se incriminar. Tá? Mas vamos pensar o seguinte. A justiça divina, que não erra, que é tudo em relação a causa e efeito. Quando o efeito recai sobre mim, o que eu falo? Deus esqueceu de mim. Mas isso não é justo. Por que acontece comigo e não com os outros? Por que não sei o que lá? Por que... Então, quando eu digo que eu amo a justiça, não amo nada. Eu amo a justiça para os outros. Mas se chegar sobre mim, faça aquela conversão proibida. Tá? Se eu puder tampar a placa na hora e fizer isso, vamos levar uma multa. Ou eu faço assim, anota aí o número da placa, depois você me manda a multa. Eu vou tentar fugir. Se um ente querido, um filho, comete alguma coisa, você vai ter, fala assim, não, põe na cadeia, morra lá. A gente vai tentar livrar. Tá? Então, são condições humanas em que a gente querendo... Quem quer um mundo mais justo? Ninguém pode falar, não quero, né? O que eu tenho que ser para querer ter um mundo mais justo? Justo. Se eu for injusto, o meu mundo já está começando errado. Tá? Condenou a hipocrisia, justiça dos religiosos. Aí ele fala, assim também vós exteriormente pareceis justos aos homens, mas interiormente está cheio de hipocrisia e de iniquidade, túmulos caiados por fora e cheio de podridão por dentro. Então não adianta parecer que é justo. Não adianta parecer que é um. Por dentro também, e principalmente tem que ser. Porque senão eu não desenvolvo a virtude da justiça. Eu desenvolvo a virtude da enganação, da injustiça. Quantos não se aparecem aí buscando, aparentando ser justos, e quando você vai ver, um monte de problema. Buscai primeiro o reino de Deus, né, e sua justiça, e todas as coisas serão acrescentadas. Olha só,
Buscai o reino de Deus e sua justiça. A sua justiça é ação e reação. E todas as coisas serão acrescentadas. Porque a gente fala assim, onde é que está o reino de Deus? Jesus ensinou, não está nem aqui nem acolá. Em verdade, o dia que está dentro de vós. Tá? E ele fala assim, o reino de Deus está dentro de mim. Então vamos agarrar nesse negócio para fazer surgir isso aqui. Só que em toda a sua justiça. Nas consequências. Aí fala, aí também acho que não vou querer não. Não, o meu pode ser sem mussarela. E a gente vai empurrando, desenvolvendo defeitos, tentando fugir, ao invés de virtudes. Como é que podemos viver a justiça? Sendo honestos em nossas ações e palavras. Ações e palavras, olha só. A gente a palestra dos falsos profetas, que está no Evangelho, já passou aqui sei lá quantas vezes. O que é o falso profeta? É aquele que fala uma coisa e faz outra, né? Então a gente tem que falar uma coisa e fazer a mesma coisa. Respeitando o direito e dignidade do outro. Tá? Ah não, mas a pessoa não tem direito. Hoje eu vi um negócio que é interessante, que é assim, a sua religião não me proíbe de nada, proíbe você. Mas aí a gente acha que o outro tem que ser proibido de alguma coisa, do livre-arbítrio, de escolher uma vida ou de viver a vida como quer. Cumprindo nossos deveres para com a sociedade e para com o próximo. Para com o próximo, para com a sociedade. Assim a gente vai tentando desenvolver essa virtude da justiça. Fora isso, a gente não está juntando o lé com o cré, ações com palavras. Paz. Eu vos dou a paz, eu vos dou a minha paz. Não é? Jesus falando isso aqui. Tanto é que a gente sempre gosta de começar que a paz de Jesus esteja conosco. Mas que paz é essa? É ficar de boa na lagoa? Tá? Muitos de nós pensam que o conceito de paz é não fazer nada. Porque se eu estiver fazendo alguma coisa, eu não estou em paz. Se eu estiver trabalhando, eu não estou em paz. Se eu estiver ajudando alguém e esse alguém não está me empurrinhando, eu estou sem paz. Tá? A paz é uma produção interna. Sou eu que crio. Se eu ficar esperando vir de fora, não vai chegar nunca. Tá? Não vem uma pombinha com um gainho no bico me entregar. A paz é uma produção interna. Não me canso de falar, porque quando Chico Xavier, questionado sobre o que Emmanuel tinha dado a ele, se tinha trazido felicidade ou a paz, tá? Lá no Pinga Fogo, em 1970, ele diz o seguinte, ele me trouxe o entendimento. Ele me ensinou a entender, e através daquilo que eu entendi, eu produzo aquilo que eu quero ser e aquilo que eu quero para mim. É fácil? Não, é difícil. Mas se eu não treinar, o que acontece? Conflito. Guerra. Tá? Promoveu a reconciliação e o amor entre os povos. Esse trecho de Mateus aqui está dizendo o seguinte. Jesus fala, antes de você vir ofertar, colocar a sua oferenda no altar, vá e se reconcilie com os seus adversários, para depois fazer o resto. Porque o que você está dando aqui não presta para nada. Então, a reconciliação entre os povos. Não adianta você mostrar o que está fazendo, ou falar, não, esse aqui é o certo, que lá está errado. É a reconciliação, não importa. Nessa época de falta de paz, hein? Você sabe o que ele falou? Bem-aventurados pacíficos, porque eles herdarão a terra. Também disse lá. O que ele quis dizer com isso? A terra está mudando. Vai crescer do mundo de provas e expiações para o mundo de regeneração. Você vai dar, mas está muito ruim, né? Está ruim. Você quer um mundo pacífico? Lógico que ele não quer um mundo de paz. Bom, tem gente que não quer, mas aqui entre nós não creio que ninguém queira. O que é que você faz para... Você é pacífico? Ou você é beligerante? Você enxerga o mundo binário, dual? Eu sou certo, ele é errado? Isso não é paz. Isso é guerra. O mundo dual, ele vai conduzir sempre ao conflito, sempre à guerra. Tá? Você não pode fazer, eu posso fazer. Você não sei o que. Sempre assim. Sempre que se enxergar dessa maneira, você está errado, eu estou certo, ou ao contrário. Haverá conflito, haverá armistício. E, portanto, não haverá paz. Isso não é só no mundo, não. Conflito interno.
Enquanto eu começar a julgar aquele outro, tá? A gente não fica com raiva das coisas que a gente vê na TV ou uma situação. Eu estou colocando, o mundo dual, ele contra mim, ele contra aquilo que eu penso, aquilo que ele acha, aquilo que eu acho. E o que está acontecendo dentro de mim? Guerra. Quem fica nervoso? Eu. Cadê minha paz? Escolhi perdê-la. Não estou desenvolvendo essa virtude. Como é que ele pode cultivar? Evitando discussões desnecessárias. Praticando paciência diante da dificuldade. Tudo que é chato. Buscando serenidade através da oração e do evangelho no lar. Mas o evangelho no lar é chato, hein? Você é louco. Ficar lendo aquele livrinho, né? Rezando. Quer treinar? Quer transformar o teu ambiente, da onde você mora, em um ambiente melhor? De harmonia? Tá? Eu quero. Então liga no Cidade Alerta. Põe bem alto. Veja que são treinos, veja que são atitudes desenvolvendo, né? Fé. Reforçou a importância de confiar em Deus. Jesus diz, por causa de vossa incredulidade, porque em verdade eu digo, se tiver fé como o tamanho do grão de mostarda, você dirá para aquela montanha, vai para lá, vem para cá, vai para cá. Que montanha é essa? Os meus defeitos. Tão grande quanto aquilo que eu quero que eles sejam. Tão grande quanto menor for minha fé. Porque eu não vou acreditar. Porque quando o mundo começar a desabar ao meu redor e um monte de problema começar a acontecer, se eu não tiver fé, o que vai acontecer? A montanha em cima de mim. Mas esse negócio de fé aí, mas tá muito ruim. Eu fiquei doente, meu parente ficou doente, eu não sei quem lá está passando por isso, não sei o que lá. E eu estou acreditando que tudo isso está fora do plano de Deus, está fora do... Quem fala, ele não está olhando. Tá? Acho que ele piscou para ver para outro canto e passou isso aqui à toa. Tá? Essa passagem do centurião é bem bacana. Tem naquele The Chosen e é bem bonito esse pedaço. Tá? Jesus chega em Jerusalém, se não me engano, e ele vai curando. Vai curando, igual os médicos do sul, vai entrando, vai passando a mão em todo mundo ali no corredor e tal, tinha muita gente, e aí ele é procurado por um centurião romano. Esse centurião romano, portanto, um gentio, ele não acreditava exatamente. Ele fala assim, Senhor, não sou digno que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e será salvo. Quem que é? Falou, eu tenho um servo na minha casa, mas o The Chosen ensinou até que poderia ser o filho do cara e tal. E falou, ele está muito ruim, está para morrer. Então, eu falei assim, mas eu vou lá. Eu não sou digno que entreis em minha morada. Diga uma palavra e ele vai ser curado. Daqui. Tá? E Jesus fala assim, em Jerusalém não encontrei ninguém com essa fé. Aí ele fala, vá e como creste, como você acreditou, que seja feito. E aquela pessoa para quem ele pedia foi curada. Tamanha fé. Ele acreditava que de fato aquilo ia acontecer. E a gente titubeia o gentio. A gente que é cristão, a gente titubeia a todo instante. Imagina. Mas não é só a cura física. É a nossa cura. É acreditar que por mais que eu venha passar por um perrengue, tudo bem. A gente acredita nisso? É nada. A gente agarra no terço, agarra qualquer coisa. Tá? Porque nos falta fé. Como é que a gente pode fortalecer a fé? Estudando ensinamentos espíritas é uma forma, porque ele vai te explicar, não é uma fé raciocinada, tá? Não é só simplesmente crer por crer. Praticando prece com sinceridade, a minha conexão com o mais alto, confiando no amparo dos espíritos superiores, confiando em Deus, elas são formas de você cultuar ou fazer crescer a sua fé. Tá? Se a gente não fizer isso aqui, vai ter fé? Fé de menos, né? Ou fé de mais ou fé de menos. Oi? Obediência a Deus. Ensinou a fazer a vontade de Deus acima de qualquer coisa. Tá? Demonstrou obediência ao Pai, inclusive na cruz. Como é que eu pratico a obediência a Deus? Aceitando a resignação, com resignação às dificuldades, procurando aprender com cada desafio,
seguindo o caminho do bem, mesmo quando difícil. Seguir o caminho do bem não é só quando está filezinho, mamão com açúcar, é quando está difícil. Paciência e longanimidade. Paciência, o que é? Vão suportar as dificuldades e tal. Longanimidade, porque assim, você tem paciência. Tá? Isso, não responder, não quer dizer que você está tendo paciência. Você só ficou quieto. Mas você não desenvolveu a virtude. Longanimidade é você falar assim, ó, pô, vou ficar numa boa na lagoa, mesmo quando não tiver bom. Tá? Tem paciência. Pois é. Está falando aqui, a paciência do pai do filho pródigo, né, que esperou o retorno do filho, o recebeu de braços abertos. Poderia falar assim, ó, quer saber? Tá? Como é que exercita a paciência? Escutando a palestra do Fernando, evitando reclamação constante, tá? Aceitando tudo ao seu tempo certo, vendo dificuldades com oportunidade de aprendizado. Olha só. Esperança. Falou sobre a vida eterna. Quem não tem esperança, cara, vamos esquecer de fazer as coisas? Vamos largar a mão? Porque só está batendo lado. Se você não esperançar, não estiver à espera da melhora enquanto você faz algo para melhorar, ó céus, ó vida, ó dia, aquela hiena daquele desenho lá que ficava só reclamando, tá? Esperança é contrário de reclamação, porque eu creio que haverá melhora se eu conduzir assim. A dor é passageira, tudo passa. Chico estava lá, né? Tudo passa. Coisa boa e coisa ruim. Tudo passa. Buscando enxergar o lado positivo da vida. Ah, não tem nada que presta na minha vida, não. Só tudo uma desgraceira só. Isso é o que você tá. Isso é o que você tem. Não é o que é. Confiando na justiça, no futuro. Tá? Então, essas são as virtudes que foram escolhidas para dizer aqui. Tá? Diante disso, para que a gente possa entender. Isso é cristianismo. Tá? Qual que foi a parte mais fácil? Qual que foi a parte mais difícil que a gente faz? O que eu consigo dar conta de fazer? O que aquilo ainda está tão distante de mim? Para mim, está quase tudo longe. Para mim, está quase tudo longe. Paciência, amor ao próximo, confiança, fé, indulgência, todas são virtudes que, se eu não praticar, eu estou lascado. Tá? O que eu vou fazer então? Sabe aquele cara que tem na internet, que ele é reclamação do dia, que ele você não está fazendo nada mesmo? Ah, dá uma melhorada aí. A gente vê esse. Quem já ouviu falar assim? A minha missão é fazer tal coisa. A sua missão é se melhorar. Os mecanismos que você entender são caminhos. Mas a minha missão é cuidar de criança, minha missão é cuidar de idoso, minha missão é cuidar de gente que mora lá, minha missão é fazer isso, a sua missão é se melhorar. O caminho pelo qual você vai fazer isso, você vai usar a sua vocação, os seus dotes e vai fazer. O resto não tem mais nada. Tá? Simplificando as coisas e dando na lata igual Jesus fez. Tá? Então, já passei do tempo. Obrigado pelo desenvolver a paciência, por aguentar o passar do tempo, e vamos elevando o pensamento até Jesus. Você vê que a gente vai falando e já vai testando a pessoa no negócio de paciência, dessas coisas, né? Vamos elevando o pensamento até Jesus e agradecendo pela oportunidade de ouvir as palavras que por ele dita há tanto tempo, mas que ainda devem ecoar e que ainda é o caminho, a verdade e a vida a nos conduzir até o reino do céu. Que nós possamos ter coragem, ter a sabedoria de poder fazer boas escolhas, tá? E seguimos assim no desenvolvimento dessas virtudes. Que assim seja.